Agora, na parte 3, vamos ver como Lucy e Isaac aprendem sobre investir numa abordagem que aborda estes desafios e permite a múltiplas aplicações trocarem dados. A equipa de programação explica que a solução são padrões e interoperabilidade. Primeiro, mostram a Lucy e Isaac quais são os padrões e depois explicam-lhes como isto vai ajudar com a interoperabilidade. O que são padrões? Em software, os padrões são um conjunto de regras que permitem partilhar informação de forma uniforme e consistente entre aplicações. São aprovados e publicados por uma organização oficial autorizada. Como os sistemas estão atualmente configurados para a campanha de imunização de Lucy e Isaac. O OpenLMIS e o DHIS2 não conseguem comunicar-se um com o outro. Lembre-se, o DHIS2 tem tentado fazer uma simples pergunta ao OpenLMIS: quantas vacinas DTP há na clínica de Mambaia este mês? Mas não se consegue entender sem um conjunto comum de padrões. A equipa de programação orienta Lucy e Isaac sobre a importância de dois tipos específicos de padrões para permitir a interoperabilidade semântica e sintática. Padrões que ajudam as aplicações a estabelecer um vocabulário comum são conhecidos como padrões semânticos. As duas aplicações que Lucy e Isaac estão a usar na sua campanha de imunização precisam de concordar em duas listas de vocabulários para as aplicações conseguirem comunicar, uma para as vacinas e uma para os estabelecimentos. Por exemplo, o padrão semântico para se referir à vacina DPT é VAX-DPT. Para o estabelecimento Mambaia é o estabelecimento 145. Assim que concordarem num padrão semântico, ambas usam os mesmos termos para descrever a mesma mercadoria. Quando o DHI2 pergunta ao OpenLMIS quantas VAX vacinas DPT estão no estabelecimento 145 este mês, o OpenLMIS responde ao DHIS2 com uma pergunta: o que quer saber sobre VAX-DPT e o estabelecimento 145? Com padrões semânticos, mesmo que ambas as aplicações usem agora as mesmas palavras, o OpenLMIS ainda não entende o que está a ser perguntado. O OpenLMIS pode compreender o vocabulário de VAX-DPT e estabelecimento 145, mas não como se relacionam. Saber o que os termos significam não é suficiente. Assim, a equipa de programação explica a Lucy e ao Isaac que estas aplicações também precisam de ter uma gramática comum para comunicar significado. Os padrões que o fazem são conhecidos como padrões sintáticos. Ajudam a determinar como as palavras se combinam. A equipa de programação mostra a Lucy e ao Isaac o que acontece quando ambos têm padrões semânticos e sintáticos. Com ambos os padrões implementados, as aplicações DHIS2 e OpenLMIS podem partilhar dados automática e facilmente. Quando o DHIS2 pergunta ao OpenLMIS quantas VAX vacinas DPT há no estabelecimento 145, o OpenLMIS pode verificar e responder ao DHIS2 com os dados: há 5 VAX vacinas DPT no estabelecimento 145. Agora que Isaac e Lucy compreendem os padrões, têm de determinar todos os diferentes padrões semânticos e sintáticos que gostariam de adotar em Onessa. A equipa de programação explica que investir em padrões tornará mais fácil e mais rentável permitir a interoperabilidade entre todas as suas aplicações de saúde. A interoperabilidade é a capacidade de múltiplas aplicações comunicarem entre si, acedendo, trocando e utilizando os dados de uma forma coordenada para alcançar os objetivos de saúde. Para assegurar a verdadeira interoperabilidade em grande escala entre todos os seus sistemas, Lucy e Isaac aprendem que precisam de investir num componente conhecido como intercâmbio de informação em saúde. O intercâmbio de informação de saúde, ou HIE, é parte da arquitetura organizacional de um país que liga múltiplas aplicações e permite que elas se movimentem dados entre si, usando normas agrupadas para dar orientações de implementação aos programadores de software. Esta abordagem resolve o problema de custo quadrático. O OpenHIE é um exemplo de tal arquitetura. Uma das coisas que os IHE fazem é armazenar listas de termos e conceitos, mapeando como estas listas se relacionam umas com as outras entre diferentes aplicações.
Os padrões tornam mais fácil este processo de mapeamento. O HIE recebe os dados de cada uma das aplicações e mantém um registro de como se relacionam e traduzirá entre as diferentes aplicações em tempo real. Isto permite 3 ou mais aplicações comunicar através do nosso IHE como um tradutor central. Agora, qualquer nova aplicação, se for adicionada, só precisa de ser capaz de comunicar com o HIE. E se uma aplicação mudar, só o HIE precisa de ser atualizado, enquanto todas as outras aplicações ainda conseguem comunicar. Esta é uma forma de reduzir custos e evitar custos quadráticos que vimos na parte 2. Agora que Zach e Lucy compreendem como os padrões permitem as aplicações comunicar, tanto o vocabulário como a gramática, e que um HIE permite que muitas aplicações troquem dados facilmente de uma forma económica, querem investir na criação e estão prontos para aprender mais como componentes da arquitetura HIE podem interagir com as aplicações. Assim que souberem disto, podem trabalhar com o responsável de saúde digital do MS para garantir que o mapa de investimento do seu HIE nacional satisfará as suas necessidades. No ano seguinte, quando Isaac e Lucy precisam de fazer o planeamento, podem puxar os dados que precisam dos diferentes sistemas em conjunto. Isto permite que eles vejam quantas crianças precisam de ser vacinadas, quantas vacinas têm disponíveis e quantas precisam de encomendar. Com as suas aplicações ligadas, Isaac e Lucy podem assegurar que todas as crianças do seu distrito e país são vacinadas e podem crescer saudáveis. Além disso, ao utilizar um HIE para ajudar a interoperar as aplicações, os dados mostram-lhe tendências a nível populacional que não conseguiam ver antes e agora podem rapidamente tomar decisões baseadas em evidência que têm impacto nas vidas em cada distrito, em cada faixa etária e em cada ponto do percurso de saúde.